O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, ontem na Divina Liturgia nós víamos Nosso Senhor com Sua palavra de autoridade, não dando ousadia ao demônio, expulsá-lo do corpo de um homem. E o diabo raivoso, como um cão bravo a esbravejar, joga o homem no chão e sai daquele corpo. E Nosso Senhor ontem nos provava que a Sua palavra tem autoridade, que a Sua palavra tem força. Hoje, da mesma forma, nós vemos essa situação. Só que hoje, Nosso Senhor, Ele vai curar, não um estranho, mas vai curar um deles. Uma pessoa que Ele conhecia, uma pessoa que tinha contato, uma pessoa que era do seu meio, que era próxima a ele, a sogra de São Pedro. Só que vejam bem como essa cena aqui acontece. A cena aqui acontece a partir da intercessão. Olha lá. Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Ou seja, aqui desde o início
início, a comunidade cristã, ela se viu na obrigação de interceder uns pelos outros. A comunidade cristã, desde o início, percebeu que a força não era individual, mas a força é da igreja reunida, que implora, que pede a Deus, que intercede uns pelos outros. Lembrem que nosso Senhor, em um determinado momento, Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem no meu nome reunidos, eu ali estarei. Quem são esses 2, esses 3? Não é qualquer 2 ou 3. São 2 ou 3 batizados que vivem arraigados na sua graça e formam de verdade uma igreja. Infelizmente, essa concepção de 2 ou 3 rezarem fora do templo entrou na tradição quase que uma coisa que não acontece diariamente. Mas existe uma força na igreja reunida, não só no templo, mas fora dele também. Quero um exemplo disso. A sua família é uma igreja reunida, porque ali tem 2, 3, 4, 5 batizados. Só que muitas vezes não usufruem desse poder de intercedermos pelos outros, de dizer assim: vamos nos reunir e vamos fazer uma corrente de oração, de intercessão por mamãe ou por papai. Vamos fazer uma corrente de oração, vamos rezar vários dias pela recuperação da saúde. Muitas pessoas não conseguem entender, mas se existe uma prece, um pedido que comove Deus, é a prece e o pedido de uma criança que ora, porque a criança é pura, é santa, está em comunhão com Deus, diferentemente de nós adultos, que já temos uso da razão e que muitas vezes nos vamos transeando pelos caminhos e muitas vezes queremos pedir a Deus algo que precisamos, mas que ainda não estamos vivendo em paz com Ele, estamos distantes pelos nossos pecados, pelos nossos erros, diferente de uma criança que nunca rompe a comunhão com Deus. Quando nosso Senhor, assim como nós, estava reunido com seus discípulos, com seus apóstolos, com aquela multidão que Ele tinha compaixão, e o povo trazia as crianças para que Ele tocasse, os próprios discípulos acharam estranho aquilo ali e começaram a pedir para tirar as crianças, e o Senhor vai dizer: não, deixai vir a minhas criancinhas. Isso aqui não é só trazer a criança à igreja, não. Ou muitas vezes atacar o padre quando o padre reclama de uma criança que está na igreja reclamando por causa da zoada que a criança faz, atrapalhando a oração de todo mundo. Não. Essa palavra tem que ser usada com dignidade. O que é se deixar vir as minhas criancinhas? É o pai e a mãe ensinar a criança a rezar, porque ela já sabe, para que ela aprenda o caminho dos céus. O que é deixar a criança ir até Deus? É colocar a criança no caminho de Deus? É ensinar a criança a interceder junto a Deus? É rezar enquanto igreja reunida. Existe uma força, existe uma mística entre nós, e quando nós rezamos enquanto igreja reunida, nós somos fortes, e as nossas preces e os nossos pedidos, se for da vontade de Deus e for para a nossa salvação, Deus haverá de escutar. Só que vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs,
Nosso Senhor aqui no texto santo, Ele escuta o povo pedindo em favor da sogra de Pedro. E Nosso Senhor se inclina sobre a sogra de Pedro. Jesus ameaça a febre e a febre deixou aquela mulher. Mais uma vez, Nosso Senhor mostra que é de verdade Deus. Mais uma vez, Nosso Senhor mostra que é o Senhor da vida e que é mais poderoso que o demônio e que é mais poderoso que uma doença. Olha aqui, Ele ameaçou a febre e a febre a deixou. E quando aquela mulher recebe a cura, ela não vai procurar fazer outra coisa, como nós vemos muitas pessoas que só vêm à igreja quando estão precisando de Deus, e depois que conseguem aquilo que querem, somem. Não, essa daqui não, essa aqui é cristã. Ela ficou imediatamente curada, se levantou e olha o que ela fez, foi servir ao Senhor. Eu já vi gente que depois que alcança uma cura, nunca mais volta na igreja. Ainda tem aquelas figuras carimbadas assim. Eu estou há 10 anos na paróquia praticamente, em Gameleiras, vou fazer em fevereiro. Mas quando eu vejo muitas vezes uma pessoa que normalmente não vai, eu já fico no meu coração dizendo, está acontecendo alguma coisa. Aquilo ali não vem à igreja. Quando vem de novo eu digo, tem alguma coisa. Quando pensa que não, a notícia chega, eu digo, eu sabia, não é de rezar e está rezando. Por quê? Porque muitas pessoas só querem procurar Deus quando estão precisando. Deus não é nosso capacho. Deus não é nosso compadre. Somos nós que devemos servi-lo. E servi-lo nos momentos em que nós estamos necessitando, mas também servi-lo nos momentos de alegria. Servir a Deus verdadeiramente na saúde ou na doença, na tristeza e na alegria. E essa mulher aqui, ela se pôs a servir a todos, inclusive o Mestre. E é tão bonito o texto. Eu gosto muito de olhar Jesus como médico. Ainda pretendo meditar, estudar e escrever uns textos sobre Jesus médico que cura. E olha aqui, ele é médico. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Aqui não eram os doentes que procuravam a Jesus, não. Mas eram os seus parentes, os seus amigos que levavam aqueles. Muitas vezes eu fico bobo. Como quando a coisa está ordinária, a gente vê muitas vezes alguém da família tão doente, que sempre participava da missa, e agora que não pode mais sozinho, muitas vezes os filhos, o neto, a nora, o genro, não tem coragem de levar para a igreja rezar. E eu garanto que muitos, se pudessem, estariam lá todos os dias. E aqui é preciso que nós entendamos que muitos necessitam de nós para ir até a igreja. É claro que nesse momento não é aconselhável, mas quem tem alguém que está adoentado em casa, quando voltar tudo normal, tenha compaixão da fé daquela pessoa. E se sinta tocado a levar. Não, eu vou levar a minha avó, ela sempre ia à missa. Eu vou levar a minha mãe, ela sempre ia à igreja. Uma vez eu lembro de um filho que dizia assim: padre, cadê menino? Tua mãe como é que está? Que nunca mais apareceu, ficou piorzinha? Ficou, padre. E por que você não traz ela à igreja? Padre, eu tenho vergonha que o povo veja como ela está. Que é isso? Que falta de fé é essa? Não, de jeito nenhum, está errado. Ter vergonha da debilidade do outro? Não. Por quê? E nós somos super-homens? Somos frágeis. Amanhã
Pode ser eu, amanhã pode ser você, que vai necessitar que alguém te leve à igreja. E eu garanto, se você que vem à missa todos os sábados, depois que você estiver doente, você vai querer ir à igreja mesmo doente. Por quê? Porque quem tem fé em nosso Senhor sabe que nosso Senhor não só cura o corpo, mas cura a alma também. Isso não é da vontade de Deus, curar o corpo nesse momento, ou se não é da vontade de Deus que a pessoa se cure da doença e venha padecer com ela, mas a alma está sendo curada, os pecados estão sendo redimidos, e a pessoa pode alcançar a salvação sim. Olha, aqui é o povo quem leva os doentes. E nosso Senhor colocava as mãos em cada um deles e os curava. Quantas vezes, meus irmãos, ao longo das nossas vidas, nós precisamos dessa mão de Deus na nossa cabeça, dessa mão de Deus em nós, a nos curar as doenças físicas, mas a nos curar também as doenças espirituais, que são tantas. E de muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e eles saíam. E Jesus não os deixava falar, porque eles sabiam que Ele era o Messias. Só que aquele povo ali, olha que coisa bonita, aquele povo viu tudo de bom que Jesus fez, tudo de bom que Jesus realizou, e aquele povo ali procurava impedi-lo de sair do lugar. Não, Senhor, fica aqui conosco, a gente não vai deixar o Senhor ir embora não. Quem queria perder? Quem queria perder? Quem queria perder aquela presença que curava, que acalentava os corações, que resolvia as dificuldades, que tinha uma palavra de autoridade, que protegia? Quem queria perder? Ninguém. E nosso Senhor ali vai dizer praticamente a mesma coisa que disse a Maria Madalena na pós-ressurreição: Não me detenhas, não me toques, não me segures. Depois da ressurreição, não subiu o Pai ainda. E aqui ele diz: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Ou seja, a minha mensagem, ela é universal, é para todos vocês. A minha mensagem é para todos os homens de boa vontade que querem se converter, mudar de vida, querem se curar e me procuram. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não nos resta outra saída, senão despertarmos a capacidade de procurar insistentemente a Deus em todos os dias das nossas vidas, para que, experimentando de verdade, nós possamos permanecer em Deus e não permita que nada, nem ninguém possa tirar do teu coração esse encanto por Ele. Nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma preocupação. Deus sabe de tudo, Deus tudo conhece. Por mais que possa existir uma dor de momentos, Deus sabe por quê. E porque Ele é bom, Deus sabe tirar de coisas ruins aos nossos olhos coisas boas. O mais importante não é quantos anos aqui nós vivemos, não. Sabe o que é o mais importante? É que quando chega o momento derradeiro das nossas vidas, nós possamos ir para os céus e de lá interceder por aqueles que aqui estão, para que aqueles que aqui estão alcancem a salvação e um dia, quando Ele voltar em sua glória, possa de verdade cada um de nós desfrutar da sua presença maravilhosa, da sua presença preenchedora, da sua presença satisfatória, que nos completa e que nos fará
a nós todos a vivermos em plenitude. E é isso que nós desejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.